Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos no ar com o nosso Juridicast, levando educação jurídica de todas as formas, em todas as plataformas, literalmente em todas as plataformas. Agora ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e vamos lá, né? Nossos convidados, doutor Felipe, nosso convidado especial, falarei depois. Mas vamos lá, Felipe, seja bem-vindo ao nosso novo formato do Juridicast, ao vivo pelo Facebook. E aí? Bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem, que nos vão escutar depois no Spotify. É um momento singular para todos nós, né? Em plena pandemia tivemos que mudar aí o formato, mas mudando, modernizando, né? Agora estão nos vendo também e aproveitar a oportunidade aí de assistir esse nosso grande convidado falar aí e nos educar nessa noite. Vamos seguir. Isso aí. Então, na verdade, vou apresentar nosso convidado, já é um convidado super conhecido nosso aqui da OAB, da subseção São Leopoldo e Portão, da nossa luta na reforma da Previdência. Na verdade, o maior expoente da reforma da Previdência que eu vejo hoje é o doutor Tiago. Né? Não sei, eu até vamos ver quantos 1.000 quilômetros tu fizeste nessa jornada, né, da luta da reforma da Previdência. Trabalho junto aos senadores agora nessa luta incansável pelo pagamento dos precatórios. Pagamento dos precatórios não somente para os advogados, mas para a sociedade. E divisão de renda, INSS e divisão de renda. Então vamos lá. Quem é que é Thiago Beck Kidrick? Em 30 segundos, para quem não conhece ainda. Olá a todos, então. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando com a advocacia. Eu sou um advogado, sou um professor, sou dedicado ao direito previdenciário. Eu me qualificaria como uma pessoa esforçada, dedicada e que está tentando fazer um bom trabalho aí como presidente da Comissão de Seguridade Social e uma pessoa disposta também a fazer amigos, a ajudar no que eu posso a sociedade. Eu me qualificaria, então, como um advogado com um pensamento coletivo e esforçado para tentar ajudar tanto a advocacia quanto a sociedade nas pautas da cidadania, que é algo que eu sou apaixonado por fazer e me dedico ao direito social há mais de 20 anos, aí, desde estudante. Cumpri os 30 segundos? Tem até o tempo que tu quiseres, né? Tem 2, 3 minutos. Como é uma informalidade o nosso podcast, é uma situação bem tranquila, não é uma questão formal, de uma live pontuada, até porque, para quem não sabe, esse áudio do nosso podcast, dessa nossa live, irá ser extraída para o nosso Spotify do escritório, que é o Juridicast. Né? Então, na verdade, a gente tem todo o tempo do mundo, tanta tranquilidade. Pessoal depois do marketing, um abraço para o pessoal do marketing da Casebre que está fazendo esse trabalho hoje para nós, disponibilizando esse acesso às redes sociais. Então, doutor Tiago, como nós tínhamos organizado a nossa pauta, né, nós temos a prática previdenciária do dia a dia. Hoje essa prática previdenciária ela foi alterada muito pela emenda constitucional 103 e, obviamente, agora pelo decreto que veio alterar mais ainda, nosso decreto 10.410, que depois de 21 anos veio regulamentar toda essa situação. O ponto principal que o doutor Tiago tem no livro é a reafirmação da DER. E a reafirmação da DER, inclusive, agora foi incluído no decreto 10.410. Doutor Tiago, fica à vontade para explicar sobre o que é a reafirmação da DER, quais são os requisitos, como é que a gente utiliza isso no dia a dia. Certo. Primeiro eu quero agradecer as tuas palavras, agradecer o convite do escritório. Olha, um escritório importante aqui no Rio Grande do Sul, né, muito conhecido entre os advogados e entre a cidadania do nosso estado. Estar aqui falando com vocês, para mim é um prazer. E agradecer pela menção à questão da reforma da Previdência, emenda constitucional 103. Realmente foram 72 viagens que eu fiz no ano de 2019, 72. E muitas delas a Brasília,
para tentar influenciar um pouco o processo que culminou naquela PEC, que era a PEC 6, culminou com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Alguns sucessos, algumas emendas aprovadas, algumas modificações aprovadas, então fico satisfeito por ter contribuído de alguma forma e me esforçado para modificar no que fosse possível aquele texto, junto com outras pessoas pelo Brasil que também atuaram no tema. E em relação à reafirmação da DER, muitas novidades. O decreto trouxe o artigo 176-D, em que ele coloca a reafirmação da DER inclusive para o momento em que a pessoa implementa os requisitos, e isso eu acho que é o mais importante e positivo no que se refere à reafirmação da DER no decreto. Ele está falando do momento da implementação dos requisitos e não do momento do reconhecimento dos requisitos. E isso difere do que a gente viu no tema 995 do STJ, que julgou a reafirmação da DER. Até tive a felicidade de citarem o livro lá, fiquei muito feliz com isso, o tema da reafirmação da DER, mas com um problema bem importante a ser dito aqui para os advogados e também para a sociedade que está assistindo. O relator Mauro Campbell, ao julgar a primeira vez o tema 995, falou que os efeitos financeiros, quando há o reconhecimento da reafirmação da DER, eles são a partir da decisão que reconhece, vejam, a possibilidade da reafirmação. Aí foram feitos embargos declaratórios, e no tema 995, novamente, o julgamento dos embargos, o relator disse da decisão que acolhe a reafirmação da DER que correriam os efeitos financeiros, ou seja, os atrasados. Ele até colocou a expressão sem atrasados, porque ele está dizendo realmente que era a partir daquele momento do reconhecimento. Foram feitos novos embargos declaratórios que estão aguardando o julgamento sobre o tema da reafirmação da DER, principalmente sobre esse ponto dos atrasados. Veio o decreto, e o decreto nos ajuda, acho que vai nos ajudar um pouco até no julgamento, de certa forma, porque está, apesar de ser a reafirmação da DER na via administrativa, está retroagindo os efeitos à data da implementação dos requisitos. O que é o mais correto, o que nós entendemos mais justo? A retroação dos efeitos financeiros para a data da implementação dos requisitos, no caso da reafirmação da DER. Esse é o tema do momento, esse é o problema que vai ser resolvido nos embargos declaratórios, e esse é o tema que veio no decreto a nosso favor. No âmbito administrativo, eu sei, não é uma ajuda assim, muito forte na reafirmação da DER judicial, mas pode ser utilizada porque a reafirmação da DER administrativa foi utilizada durante todo o julgamento como exemplificação do que é a reafirmação da DER. A reafirmação da DER, depois que acabar esse tema 995 e for julgado, transitar em julgado, provavelmente continuará sendo discutida e muito, porque os problemas e detalhes não foram resolvidos. Tiago, como assim? O que não foi resolvido aí no tema da reafirmação da DER? A reafirmação da DER para um melhor benefício não está mencionado no julgamento do tema 995 em nenhum momento. Mas nós temos isso na esfera administrativa, temos na instrução normativa, não veio no decreto, mas isso está na instrução normativa. Vamos ver como é que vai vir a nova instrução normativa. A gente está em um momento de transição, né? Mas definitivamente não deve vir agora em segundos embargos no tema 995. E é algo que é muito importante para todos nós que exista a reafirmação da DER positiva, ou seja, a reafirmação da DER para quem já tem direito a um benefício, mas um benefício melhor com o fato superveniente, aumentou o tempo, aumentou a contribuição, vai ter um benefício melhor, que possa fazer uso disso, dentro dessa flexibilização necessária do direito previdenciário, que condiz com a realidade do processo previdenciário, que é um processo dinâmico, tem que ser efetivo, trata de uma causa alimentar e tem um processo em paralelo administrativo possível, né, do processo judicial, um processo bem peculiar. Sabe que eu gosto desse tema da reafirmação da DER porque ele junta em si muitos princípios, ele é um tema processual previdenciário mesmo.
Ali a gente tem o princípio da primazia do acertamento da relação judicial do Dr. Savares. Ali a gente tem outros princípios previdenciários, todos consagrados num instituto que é a reafirmação. Então, primeira fala sobre a reafirmação da DER em relação ao decreto seria essa. Ele traz com efeito retroativo a implementação, ajuda no 995. Podemos falar mais da reafirmação, tem bastante o que se falar sobre isso. Interessante disso, doutor Tiago. O que é? É a questão até da fungibilidade dos benefícios. Né? Quando tu disseste da questão do melhor benefício na esfera administrativa, lá no 687 da instrução normativa ele diz que administrativamente pode ser concedido o melhor benefício desde que adimplir os requisitos para tal na esfera. Só que daí a TNU faz aquele movimento de sobrestar. Deu o tema lá 217 da TNU, que sobrestou a questão da discussão na esfera judicial. Então, no próprio administrativo, na seara administrativa, o INSS reconhece essa fungibilidade, ou seja, durante todo o processo administrativo, teve a implementação de um benefício mais benéfico, é autorizada essa concessão, mas na esfera judicial vem a TNU e novamente nos deixa assustado, pensando o que eles irão decidir no tema 217, que é exatamente a fungibilidade. E acaba se cruzando a questão da reafirmação da DER, porque nós sabemos que os processos administrativos estão muito demorados, estão muito lentos, né? Tem agora, ultimamente, inclusive, deu uma celeridade nesses julgamentos, mas eu tive semana passada um indeferimento administrativo do mês de março de 2019, que o processo já tem, inclusive, sentença de procedência, que está no prazo de recurso do INSS, e agora foi julgado o processo administrativo. Então, olha só, nós estamos discutindo uma questão do melhor benefício na esfera administrativa, com uma reafirmação da DER, e a TNU diz o seguinte: opa, para aí, vamos suspender tudo e vamos analisar judicialmente o que é. É complicado isso, né? Complicado é quem não faz a área previdenciária e fica escutando tudo isso e cada vez se afugenta mais, né? Eu que não sou especialista na área previdenciária, que eu tô meio que assistindo e foi combinado já isso, né? O que a gente mais escuta nos atendimentos, né, quando a gente vai acabando atendendo e aparece alguma situação previdenciária comigo, né, e o Daniel não está, por exemplo, parece que é um mundo totalmente complexo. E a gente vê que a advocacia previdenciária mudou, né, mudou muito. Antigamente eu escutava isso, né, parece que eu estou velho, estamos todos velhos, mas quando eu estava na faculdade, e principalmente no início da advocacia, a advocacia previdenciária, assim, tu encontrava o colega, dizia, tu faz previdenciário? Eu faço. O que é? O encaminhamento do auxílio-doença. Ele calculava o tempo lá da carteira, facilzinho, como eles mesmos falavam, mas agora esse cenário mudou completamente, né? Vocês estão tratando de temas complexos e me assusta muito quando eu vejo pessoas que encaminham os benefícios sozinhas, né? E acredito que o advogado é uma figura distante, quase sobrenatural ou caríssima, e tentam, daqui a pouco, economizar nessa orientação, quando eu acho que é extremamente necessário. E eu queria aproveitar toda essa fala que o Daniel falou de sobrestamento, né, dos processos, e a própria reafirmação da DER ficou sobrestado vários processos, que tu, Thiago, daqui a pouco nos trouxesse essa realidade hoje atual da advocacia previdenciária, com tantas incertezas, né, com tanto celeuma nos mais diversos assuntos que permeiam, né, todo o processo, desde o processo administrativo até o judicial, para passar para quem nos escuta uma forma mais descomplicada, né, do que a realidade, né, ali na agência do INSS e até ele receber o dinheiro na conta, o que vai acontecer? Se pudesse traçar esse cenário aí, ajudaria muito quem está nos escutando. Olha, eu vou comentar então o que os dois falaram. O que o Daniel falou sobre a fungibilidade é importante. Acredito que no tema 995, como o relator falou que a reafirmação da DER pode ser para deferimento de um benefício diverso ao que foi requerido inicialmente, está contemplando, de certa forma, a fungibilidade. Porém,
tem muitas decisões dizendo que o benefício pode ser diferente, mas que o benefício, que a reafirmação da DER para melhorar o benefício, ela não pode na via judicial. E isso não está resolvido e está longe de ser resolvido. Eu até faço a conclusão do livro que a gente deveria fazer uma normatização da reafirmação da DER para resolver esses problemas todos que a gente enfrenta na via judicial no caso da reafirmação da DER. Colocar na lei. Isso nos ajudaria muito, assim como está na instrução normativa e, inclusive, para o melhor benefício na instrução do INSS. Outra coisa positiva do julgamento da reafirmação da DER é a questão do pedido inicial. Ele não precisa estar no pedido inicial, isso conforme o STJ julgou, e isso era outra polêmica que tinha entre os julgamentos. Alguns juízes disseram que você só pode fazer a reafirmação da DER se tiver pedido desde a inicial. E está correto o STJ, porque como é que você vai prever uma situação futura que você não esperava que ia acontecer, às vezes pela demora, pela continuidade. Então, ele resolveu também essa dúvida de... Claro, alguns advogados, por uma questão de segurança, sempre colocam na inicial, mas o STJ agora falou que não é necessário. E em relação à colocação do Felipe, muito importante a especialização que tomou conta do ramo do direito previdenciário, cada vez mais um direito complexo, e cada vez mais uma necessidade de aperfeiçoamento contínuo. Isso aconteceu mesmo, a gente verificou, e está acontecendo cada vez mais, e as modificações são cada vez mais rápidas, estão ocorrendo de uma velocidade grande, e estão exigindo que o profissional da advocacia previdenciária fique sempre se atualizando, sempre estudando, né? Virou um inferno a vida do previdenciarista, que está sempre tendo que estudar a mudança da jurisprudência, os julgamentos, e principalmente a mudança na legislação em todas as suas esferas. Então, por isso a gente também está fazendo uma campanha pela OAB de valorização da advocacia previdenciária, para também conscientizar o cidadão que o direito previdenciário é complexo, que mesmo no juizado especial federal é necessário, é recomendável que um advogado previdenciarista lhe acompanhe o cidadão. Na esfera administrativa também não é preciso advogado, mas é recomendável que tenha um advogado que faça o planejamento, que faça o estudo do seu caso, da sua aposentadoria, porque afinal de contas o benefício, quando você se aposentar e sacar esse benefício, ele vai se tornar um benefício irrenunciável e vai lhe acompanhar por um bom tempo na sua vida. Então, esse é um aspecto da campanha, para conscientizar a população, mas também conscientizar os colegas advogados que com essas modificações, esses planejamentos, essas idas ao INSS, esses cálculos, essas projeções devem ser cobradas. Temos que valorizar o trabalho do advogado previdenciarista, nós também advogados, e cobrar esses valores, reformular a nossa tabela junto à Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, já fizemos um requerimento para isso, para trabalhar para a valorização também dos honorários entre nós advogados, e outro pivô institucional, para a gente continuar pressionando e postulando a juntada do contrato de honorários na via administrativa, né, para garantir esses honorários. Então, institucional em relação às instituições, o INSS, em relação ao governo, mostrar a importância do advogado em todas essas esferas. O cenário da advocacia previdenciária, o cenário é o mesmo do direito previdenciário em geral, de modificação constante, de incertezas, de novas decisões, e que a gente tem, digamos assim, resumidamente, que ficar ligado em cada decisão, em cada modificação, para não ficar desatualizado. Dormiu um pouco, já ficou desatualizado em se tratando de direito previdenciário. Interessante tu disseste agora, doutor, uma coisa que a gente vai vendo a evolução ao longo do tempo do direito previdenciário, não só na questão administrativa, que cada vez ficou mais séria, né? Hoje a instrução do processo administrativo ele é peça obrigatória, né? Além da questão da decisão do STF lá, da obrigatoriedade do processo administrativo ser totalmente instruído, não posso ter ação judicial direto, necessito ter um indeferimento administrativo, exceto daquelas questões que têm uma repercussão geral, por exemplo, uma revisão da vida toda. Inclusive a revisão da vida toda, nós temos um juiz, né, aqui de perto, que está julgando improcedente as ações porque não tem pedido administrativo na revisão da vida toda. Ou seja, ainda encontramos isso.
Aí sobe a turma recursal anula a sentença, manda ele instruir, citação da INSS, aí julga procedente, agora obviamente sobrestou em razão da admissão do recurso extraordinário por parte da INSS. Mas a evolução que a gente vê na questão prática previdenciária vai desde essa esfera administrativa até para receber. E quando eu digo para receber, eu novamente parabenizo a Comissão de Seguridade e a nossa OAB pelo trabalho que fez pelo pagamento dos RPVs e dos precatórios sem a necessidade do advogado ir no banco. Que espetáculo isso! Obviamente, cabe algumas melhorias, né? Aí alguém vai me dizer, tá, mas eu demoro 30 dias para receber o meu RPV, 20 dias para receber o meu RPV. Sim, tem esses problemas ainda que vão se acertando ao longo do tempo. Né? A gente viu a questão dos precatórios. Nós temos RPV do dia 1º de julho que ainda não foi compensado. Né? Hoje estamos dia 15. Os precatórios foram pagos agora dia 7. Obviamente, apenas agora estão sendo feitos os pagamentos, mas dentro de uma ordem cronológica é muito melhor do que tu não conseguir nem receber teu RPV porque a Caixa Econômica Federal está fechada. Né? Ou a obrigatoriedade de ser correntista. Então, doutor, inclusive explique para os colegas que estão assistindo a questão do pedido de TED, que é aquele espacinho NEPROC que tu vai lá, inclui. Como é que foi essa briga para conquistar isso? Obrigado por essa pergunta que nos faz assim, fazer uma lembrança do que foi essa luta dos precatórios desde março desse ano. Primeiro, a luta foi contra a ameaça do não pagamento. E existiram várias articulações, nível de Congresso Nacional e mesmo no âmbito do Poder Judiciário, que nós ficamos sabendo já em março desse ano. E aqui cabe fazer um agradecimento aos senadores aqui do estado do Rio Grande do Sul que apoiaram a OAB. Né, os 3 senadores apoiaram a OAB, do nosso estado. Mas destacando aqui a figura do senador Heinz, que fez os pedidos, tanto tanto fez a emenda no PDL 116, que queria postergar o pagamento dos precatórios, falou com o relator deste projeto a pedido da ordem, então acolheu os pleitos da ordem, o ofício ao CNJ para que desse a ordem ao CJF de continuar o cronograma natural, porque essa atuação no CNJ também foi importante, toda essa articulação junto ao Congresso Nacional, e aí, tirando as travas, foram propiciados os pagamentos precatórios. Bem ou mal, os advogados previdenciaristas estão recebendo as RPVs e os precatórios. Eu vejo colegas do Cível que estão passando por muitas dificuldades, né, com os fóruns fechados, sem conseguir movimentar os seus processos, e nós, previdenciaristas, graças a Deus, graças a uma articulação, e graças aos processos eletrônicos também que vieram já estão implantados na sua maioria, exceto os acidentários, em muitos casos no estado, conseguimos fazer esses recebimentos. E aí, após, e até um pouco antes da gente ter a certeza do pagamento dos precatórios, a gente, foi sugestão minha no Fórum Interinstitucional que tivemos 1 mês e pouco atrás, não, 2 meses atrás, eu acho, não me recordo o dia, mas está lá na ata essa sugestão de uma ferramenta para que fosse colocado no EPROC diretamente a conta da parte do advogado ou do advogado com procuração. Antes a gente já tinha atuado junto à corregedoria para orientação aquela da corregedoria que possibilitava o pagamento dos RPVs. E aí depois foi sugerido por mim no Fórum Interinstitucional Previdenciário, foi aprovada essa sugestão, a criação da ferramenta pedido de TED, a gente fez mais uma reunião para fechar os detalhes, e agora está disponível no EPROC um campo que você clica no pedido de TED, preenche ali os dados da conta em que vai ser depositada, cliente, advogado, anexa a declaração, no caso de não retenção do imposto de renda, tem um espaço ali para anexar aquela declaração. Se o escritório é do Simples, por exemplo, coloca ali a sua declaração para não reter, se o cliente é isento, coloca ali a sua declaração para não reter. Então foi um avanço. Porém, como você disse, a gente está ainda com esse problema de demora, de acúmulo, também todos os problemas da pandemia, mas estamos tentando melhorar. Hoje eu tive reunião numa vara na Federal em Porto Alegre, sexta nós temos reunião no Fórum Interinstitucional Previdenciário de novo sobre esse tema, para ver como acelerar esses pagamentos.
E a minha ideia original tinha uma sugestão que ainda tem esperança de ser acolhida, que é a seguinte, ainda não foi, mas eu vou tentar de novo, que é, se a conta informada é do mesmo titular do depósito judicial, por exemplo, né, Brito e Lemertz Advogados Associados, e o destinatário informado é a conta do escritório, é do mesmo CNPJ, não há por que ter o despacho do juiz. Faz automático. A mesma coisa em relação ao cliente, tá ali, o cliente é tal e a conta informada é do mesmo CPF, faz essa transferência automática e a gente ganha tempo para evitar esse despacho ao juiz. Eu vou levar isso sexta-feira no próximo fórum interinstitucional e outras sugestões para que a gente possa tentar tornar mais rápido isso. Eu sei que tem muita gente angustiada que está ouvindo, está assistindo, porque está demorando, etc. e tal, mas a comissão está trabalhando. É uma dificuldade grande com os bancos, o judiciário está todo também funcionando de uma forma precária em pandemia. Os bancos acumularam a questão do auxílio emergencial, no caso da Caixa, estão em trabalho remoto, mas estamos avançando e principalmente os previdenciaristas estão recebendo seus honorários. Né? Isso é o que é mais gratificante que a nossa. E o segurado, que esperou os precatórios, está recebendo também. Um pouco de demora, sim, mas vamos trabalhar para melhorar isso. E quanto a outro ponto que você falou também no início da sua fala, queria fazer um comentário sobre a tendência do processo administrativo, dele ser mais elaborado. Essa tendência está vindo com uma força muito grande. Inclusive, a gente viu no decreto a questão das revisões serem alteradas no mesmo sentido que o PL 6160. Claro, o PL 6160 vinha trazendo de uma forma mais radical, e ele ainda está em tramitação, a ordem foi contra. Né? Aprovamos do Conselho Pleno da OAB a contrariedade desse projeto. O que ele trazia? Que se o processo administrativo não fosse bem instruído, e mesmo no processo judicial com deferimento de um benefício, apenas a partir da juntada do último documento necessário para a concessão daquele benefício é que correriam os atrasados. Né? Isso é uma tendência que eu estou verificando, de se passar para o cidadão, assistido ou não por advogado, uma responsabilidade maior, tanto no âmbito administrativo ou judicial, em relação à instrução do processo e do seu direito, tirando e desmontando um pouco aquela visão de hipossuficiente do segurado da Seguridade Social. Isso eu acho que a gente tem que ficar bem atento, essa visão está vindo, já veio no decreto, uns dedos dessa visão, e vai vir ainda mais, só fazer um alerta nesse sentido, e já aproveitei e expliquei também a questão dos precatórios. Na realidade, agora, essa última fala tua, Thiago, me remete a vários atendimentos que, por exemplo, eu faço, né, e depois encaminho para o Daniel. A gente vê muito o cidadão indo no INSS sozinho, né, faz o encaminhamento, eu vou dizer entre aspas, bem deficiente, né, muito deficiente, aí vai cumprir uma exigência também deficiente, daqui a pouco ele está um ano num processo administrativo, e com um advogado, se tivesse feito, né, de forma correta desde o começo, a gente tem visto hoje agora, por exemplo, com a utilização do OAB digital, 30, 60 dias de um mandamento, um processo administrativo com deferimento. Então isso só reforça aquilo que eu já falei no início, né, na questão da assessoria do advogado previdenciarista, né, sempre buscar auxílio do advogado especialista. Perfeito, isso aí. Na verdade, a questão tem CTC, nós trabalhamos muito com o servidor público municipal, e então o servidor público municipal geralmente traz o tempo de contribuição do regime geral para o seu regime próprio de previdência. E hoje nós temos CTC sendo expedidas com 20 dias, com 30 dias, quando antigamente nós entrávamos com os mandados de segurança por excesso de prazo. Inclusive tinha aquele debate dos 30 dias, 45 dias, depois virou 180 dias para a conclusão dos processos administrativos. Né? E hoje, quando está instruído, igualmente pela lei digital, pelo INSS, a gente faz o encaminhamento, tem em menos de um mês uma CTC expedida, sem a necessidade de ingresso com pedido judicial. Obviamente tem algumas exceções, né?
Doutor Tiago, já chegamos aí com 32 minutos. Nosso tempo, geralmente, que a gente calcula é de 40 minutos, porque senão o pessoal no Spotify, no radinho, lá no celular, acaba enchendo o saco de nos ouvir. Então vamos para as conclusões finais, porque no final nós temos 4 perguntas para ti, né, que é o famoso interrogatório, porque bate pronto, não dá muito tempo para te pensar, mas a gente sabe que a pergunta é tranquila e a resposta vai ser melhor ainda. Mas o que tange aos benefícios por incapacidade agora, né, chamado de benefício por incapacidade temporário ou permanente, o INSS está prorrogando automaticamente em 30 dias. Até outubro, as agências do INSS estarão fechadas, reabrirão. Tem alguma novidade sobre essa questão das aberturas das agências? Ficamos na mesma situação? O que temos de novidade sobre esse campo? O que a nossa comissão tem trabalhado junto à superintendência do INSS sobre a questão da reabertura do INSS ou permanência nessa situação atual? Certo, hoje mesmo a gente teve contato com eles, eles nos tranquilizaram que muitos colegas estavam dizendo que não conseguem fazer prorrogação, muitos problemas com os benefícios por incapacidade, principalmente os temporários. Eles nos tranquilizaram de que vai haver essa prorrogação automática, que vão ser abertas novas tarefas. Sobre a reabertura das agências, é sempre uma incógnita, se fixa uma data, daqui a pouco se tem outra modificação, mas a gente vem acompanhando num diálogo permanente com o INSS. Aproveitar para quem está nos assistindo, tiver algum problema sério, pode enviar para a comissão, tá? Procure a comissão para levar o seu problema, que a gente faça a interlocução com o INSS para garantia do seu direito, para manutenção da sua DER. A gente tem muitos pedidos que vão nesse sentido de manutenção da DER em caso de problemas no sistema. E hoje mesmo também fizemos um ofício para o INSS, porque o pedido de auxílio acidente, de forma autônoma, saiu do sistema do meu INSS. E aí nós pedimos que o sistema o pedido do auxílio acidente seja incluído no SAG. Enfim, nós estamos sempre fazendo pedidos, aumento de serviços, fiscalizando as panes e de olho nessa questão da pandemia que a cada dia muda, se vai abrir, se não vai abrir, se vai abrir precariamente, para que os colegas advogados e segurados não tenham problemas nesse sentido. Problemas a gente tem, né? Mas para que não tenha um agravamento dos seus problemas. E ainda vamos fazer outros requerimentos, né? A gente está com um bom contato com a superintendência. Eles vão... Tanto é que a gente foi escolhido como... o Rio Grande do Sul foi escolhido para o projeto piloto da nova plataforma do INSS para dar sugestões, demos as sugestões, mas também tivemos panes em virtude de muitos problemas que, segundo o INSS, foi a instalação daquele robô e também os novos cálculos da nova Previdência, tudo isso sobrecarregando o seu sistema. Enfim, vários problemas que ocorreram, um benefício emergencial também, causando panes e problemas para o sistema. E a gente teve que fiscalizar isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não foi fácil esse ano para a gente. Ano passado a gente ficou bem cansado com a história da reforma, mas esse ano está sendo mais difícil por causa de cada problema que vem se enfrentando diariamente no âmbito nesse âmbito virtual, sabe? Muitos problemas mesmo que a comissão vem enfrentando. Acredito, na verdade, a gente sai de um problema e do estudo doutrinário, né, da questão da reforma da Previdência, do decreto que vem, para a questão prática agora, né, nosso dia a dia previdenciário, diante das dificuldades tanto administrativas quanto judiciais. Então, na verdade, quem está na pele do previdenciarista hoje sabe exatamente isso. Às vezes tu está aqui fazendo um trabalho até certo ponto administrativo, pensando das contrarrazões do recurso que o INSS está apresentando já, com base no decreto. Poxa, mas para aí, calma aí, tem uma instrução normativa de 2015, agora já tem um decreto alterando a de 99, então o advogado previdenciarista que nesse período acabou se afastando do acompanhamento dessas informações, e é por isso que existe o Juridicast, para nós levar exatamente os temas atuais, não só para o advogado, mas para a sociedade, para ter um nivelamento dessa informação. Então, essa é a importância de estar atualizado. O advogado previdenciarista que ficou afastado dessa questão teórica, né, do ano passado, de 2019, para a questão prática agora, para a dificuldade que a gente está encontrando,
Obviamente, no momento que for querer recuperar isso, vai demorar muito tempo. Vai ser muito difícil ele conseguir correr atrás. Agora eu tô pronto para seguir isso aí. Doutor Tiago, nós teríamos ainda muito assunto, decreto, teria tanta pauta aqui, eu fico olhando para minhas anotações. Né? Tem o tema 709 também. Tema 709 também. Claro, vamos dizer lá. Que a comissão é a única comissão estadual que, graças a essa parceria com a COBAP, está atuando no tema 709 e vai atuar em outros temas importantes para a cidadania. Né? Vamos atuar agora, vamos fazer embargo de declaração nesse tema que a maioria sabe do que se trata, mas que decidiu, em linhas gerais, que não vai ser possível o aposentado especial permanecer na atividade nociva à sua saúde, né? E faltam ainda muitos detalhes, tem muitas dúvidas sobre esse tema, você poderia ter um podcast somente sobre esse tema, né? Mas somente dizer que a gente também está atuando no âmbito das grandes questões, dos grandes temas do direito previdenciário. O tema 709, inclusive, nós fizemos uma live juntamente com o cliente nosso, o Sindimetrô, o Sindicato Metroviários, que o presidente Chagas, inclusive, está nos assistindo, o nosso Juridicast ao vivo. Nós fizemos uma análise em toda essa conjuntura, né, de quem já tem aposentadoria especial garantida, porque nós pegamos os metroviários que trabalham sobre uma rede aérea de 3 mil voos. Esse trabalhador, obviamente, ele continua trabalhando, porque ele é CLT, ele é um empregado público. Obviamente, depois da reforma da Previdência, nós já tem que, no momento de pedir a aposentadoria do cargo que ele estiver, ele tem que se afastar. Então, além do 709, o empregado público tem a questão do artigo 37. Não está fácil para o empregado público optar agora se ele permanece trabalhando ou não. Mas esse assunto é um assunto que eu sou apaixonado, né? Aposentadoria especial, o dia a dia nosso. Então, também, quem sabe, deixamos uma brecha para aguardar os embargos de declaração, né? Serem julgados, serem apreciados, e para verificar os efeitos, inclusive a modulação, né? Para ver exatamente qual vai ser o funcionário que vai ser atingido, qual a forma disso, ele vai ter que optar em continuar trabalhando, abrindo mão dos atrasados que já estão lá 7, 8 anos aguardando o julgamento. Mas vamos deixar, doutor Tiago, essa aí a gente pode fazer uma nova conversa sobre isso, interessante. Tem alguma ideia? O prazo dos embargos de declaração não estão correndo ainda, né? Não foi publicado ainda o acordo, correto? Ainda não, somente a certidão de julgamento, o prazo dos embargos ainda não está correndo, né? Vamos ver o que a gente... Claro, voltar atrás eles não vão voltar do tema principal que foi decidido, mas eu acho que em relação aos atrasados e em relação aos efeitos, há muito aí a se explorar, tanto é que se a gente olhar o voto do Alexandre de Moraes, ele repetiu aquele raciocínio da desaposentação a partir da decisão que é necessário o afastamento, ao contrário do Toffoli, e ao mesmo tempo ele acompanhou o relator. Então existem aí várias brechas para se atuar, e também no PL, que trata da aposentadoria especial, que sabe que antes da decretação da calamidade pública, nós tínhamos marcado uma reunião, o presidente Breyer, eu, o senador Amin e o senador Reise, o senador Amin é o relator do PL que vai reconfigurar a aposentadoria especial, e nós tínhamos que cancelar, tínhamos passagem até comprada já a Brasília para essa reunião. E agora estamos esperando um novo momento de tentar influenciar no projeto de lei complementar que irá definir a aposentadoria especial. E se os colegas, se vocês que trabalham com essa matéria tão brilhantemente puderem encaminhar também sugestões a nós estamos acompanhando de perto, porque foi desconstitucionalizada a aposentadoria especial. Nós podemos ainda fazer muita coisa no projeto de lei complementar. Perfeito, perfeito. Esse é um convite que a gente não pensa nem 2 vezes em participar, além de a gente atuar exatamente nessa área, né, da questão da aposentadoria especial, exemplo dessa categoria que a gente falou, dos metroviários, a gente trabalha fortemente em outras categorias que também têm tempo especial, né, mas os metroviários são os principais prejudicados com essa decisão, mas a gente é parceiro nisso. Doutor Felipe, alguma consideração ou posso passar para o interrogatório? Tu que manda. Na verdade, eu ia fazer já uma sugestão aqui presencial para o doutor Tiago Kidrick, que é uma realidade de quem litiga muito na Justiça Estadual. A Justiça Estadual ficou há anos a luz para trás da Justiça Federal
na questão de digitalização de processos, de modernização e tudo mais. Mas tem alguma coisa que ela está anos-luz na frente, que é a questão do alvará automatizado. Hoje, por exemplo, o juiz de direito, ele é o responsável pela conta judicial, né? Houve o depósito na conta judicial e ele é o gestor. Então a gente apresenta uma petição informando os dados para o alvará e o juiz mesmo faz esse levantamento. Ele é o titular da conta, digamos assim, e ele faz esse levantamento na hora e na hora já consta lá no processo todos os dados, o valor da conta, né, o número da conta, o valor que foi pago, eventual valor de TED que foi descontado, e é na hora. A gente consegue, inclusive, pagar o cliente rapidamente, né? Não tem que ficar esperando vir o comprovante, por exemplo, que esse é uma demora que está acontecendo na Justiça Federal. Então, se tivesse esse tipo de autonomia para o juiz federal, então, exercer isso, né, seria muito interessante para todos, né? Não só para os advogados, mas principalmente para o cidadão que vai receber de forma muito mais ágil. Brilhante, eu concordo plenamente. Eu espero que a gente caminhe para chegar no alvará automatizado na Justiça Federal também. Eu concordo que a gente tem que caminhar para isso e que a Justiça Estadual está muito na frente nesse ponto aí. Vamos trabalhar para isso, sim. Muito boa sugestão. Perfeito. Doutor, chegamos aí em 44 minutos de programa, tá muito bacana, teríamos pauta para muito assunto ainda, mas vamos lá, a última parte do nosso programa, então, do nosso podcast, é o interrogatório. É perguntas diretas, tá? Como um livro. Qual sugestão de livro, doutor Tiago? Reafirmação da DER. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando, eu gosto muito de história, né? Eu vou falar um livro que eu acho que todo mundo tem que ler para conhecer a história do Rio Grande do Sul, que é O Continente. Acho que é muito importante e muito prazeroso esse livro do Érico Veríssimo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, se o doutor Tiago Kidrick não fosse professor e advogado, o que ele seria? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, mas eu gosto muito de filmes policiais, viu? Talvez eu fosse policial, investigativo, detetive. O advogado previdenciarista coleta provas, ele está tentando fazer aquele processo dar certo, né? Fazer o cliente ganhar a ação. Eu acho que a gente é um pouco detetive também. Detetive, responder. Boa, bacana, bacana. Doutor Tiago, uma frase que te conduz, uma frase de inspiração, uma frase que tu leva contigo aí pela tua vida profissional e pela vida pessoal. Não desistir de lutar pelo que acreditamos, né? Ter motivações que nos colocam para cima, que elevam o nosso espírito, não desistir delas diante das dificuldades da vida. Ter um olhar para o alto. Eu acho que isso ajuda a gente a fugir de qualquer depressão. Muito bacana. E para finalizar, então, doutor, um conselho para quem está iniciando a carreira no direito ou para quem está iniciando a carreira no direito previdenciário, diante de tantas essas mudanças, esses desafios para o jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho e para o advogado previdenciarista ou para o advogado que pretende ser um previdenciarista, uma repercussão e por um conhecimento tão amplo como tu tens, por exemplo, hoje a nível nacional. Bom, acredito que a medida do sucesso é o sacrifício pessoal. Então, ter consciência de que se quer ser um advogado, tem que ser hoje no nosso país, e acredito que isso é mundial, tem que ser um advogado especializado. E para ser um advogado especializado, não adianta ter um meio estudo. Tem que se dedicar, se entregar completamente ao estudo, ao aperfeiçoamento. Sucesso é dor, sucesso vem de um sacrifício. Então, não medir esforços diante da sua preparação, da sua fé em que vai dar certo. E esse trabalho e essa dedicação, com certeza, o jovem advogado, ou você que quer ser um previdenciarista, vai reverter na consequência do que você plantou. Então tenha consciência de que o caminho é difícil, são necessários sacrifícios, mas acredite e vá a fundo no estudo e no trabalho
porque eu acredito que o trabalho é que vai lhe garantir o resultado positivo ao final. E seja ético. Sem a ética, e para o advogado, isso é muito importante, a nossa imagem é importante, saiba que a imagem do advogado é importante e a ética é fundamental para qualquer profissional, principalmente para quem representa o outro, para quem está pelo direito do outro, que somos nós, advogados. Então não esqueça de sempre ir pelo caminho, por mais difícil que seja, o caminho da ética. Perfeito. Verdade, inclusive, esse nosso programa, nosso podcast, exatamente tem um viés para isso também, né? A questão de ética, tem um espaço para todo mundo, tem espaço para todos os colegas atuarem. A questão é de união, é de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, e obviamente todo mundo cresce dentro desse contexto. Muito bom, doutor. Doutor Felipe, considerações finais. Foi um prazer participar dessa nova experiência, né, ao vivo e a cores, né, por causa da pandemia. Infelizmente não estaremos juntos, né, para dar um abraço aí no Dr. Thiago e agradecer pela participação dele, que nos engrandeceu muito, né, nos trouxe muitas explicações assim práticas do que está acontecendo, inclusive descomplicou muito daquilo que a gente acaba vivenciando no dia a dia, né. Esse que é o grande desafio, acho que, do advogado previdenciarista hoje, né? É passar para o cidadão e para quem é leigo, né, que tem alguém ali para lhe ajudar a caminhar por esse caminho difícil que é um processo administrativo ou um processo judicial previdenciário, né? E faça sempre o uso de um advogado competente e especialista para isso. Então, te agradecer, Thiago, que tu é um desses grandes especialistas na área, né, de nos ter dedicado aí alguns minutos para nos auxiliar nessa tarefa. Obrigado. Doutor Thiago, considerações finais? Olha, quero agradecer muito a vocês dois pelo convite, por esse programa, contribuir para uma coisa fundamental dos advogados, a união dos advogados. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente fez um juramento como advogado, participar da cidadania, da construção dos direitos sociais, direitos fundamentais, e a gente pode fazer isso no nosso país, que precisa de orientação dos advogados modificar, não só dentro dos processos, na atuação da sociedade perante o parlamento e o governo, modificar o país em cidadania, sem partidarizar, mas simplesmente indo dentro de questões que são dentro do direito e dessa união dos advogados, muito para todos nós, para melhorar a vida dos brasileiros. Ninguém vive num país caminhando no meio de pessoas sem instrução, e eu acho que muito a contribuir. Essa experiência que nós temos nos processos, cidadão, na representação do cidadão, ela pode ser levada a influenciar, sim, o processo. Eu tenho isso bem consciente. Eu parabenizo, então, por ajudar a divulgar o que a OAB está fazendo, divulgar o que a comissão está fazendo, o que eu estou fazendo, e realmente, por essa união da advocacia previdenciária do Estado do Sul. Obrigado, doutor. Fica à vontade de utilizar os nossos canais de comunicação, como o nosso podcast. Tu é de casa já, tu sabe disso, né? E é isso aí, tentamos sempre fazer esse nivelamento de informação, tentando ajudar todos os colegas. Nosso escritório aqui, eu sempre digo que é um coração de mãe, né? Sempre está aberto para todo mundo que precisar de um auxílio, de um espaço. Então é isso. Queria agradecer, tem muita gente aqui que mandou mensagem, muitos colegas antigos da advocacia previdenciária, colegas mais novos, presidentes de sindicatos, hoje nossa base aí com mais de 20 sindicatos parceiros do escritório. Obrigado a todos que assistiram até o final agora, muito bom, a gente fica bem feliz com isso, certamente o doutor Felipe também. Então fica o nosso abraço, né? Nosso podcast certamente será daqui a uns dias disponibilizado no Spotify. Um grande abraço para todo mundo, um abraço a todos, a todas, e um bom descanso. Até mais. Obrigado, parabéns, obrigado. Abraço. Vamos tentar aí no frio. Tchau, tchau. Vamos lá, tchau, tchau.